Você vai fazer a prova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e tá com medo de não conseguir terminar as 80 questões em 4 horas? Ou mesmo tá com medo de terminar a prova, mas terminar correndo, marcar tudo de qualquer jeito e sair da prova achando que foi mal? Então hoje eu vou te mostrar a estratégia completa de como que você pode fazer as 80 questões em 4 horas sem perder tempo, sem desespero e ainda sobrar tempo para você revisar a sua prova. E o melhor, isso serve tanto para o TJ Gaúcho quanto para qualquer outro concurso que você for prestar. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar pessoas normais, como você e eu, a conseguirem a aprovação em concursos públicos, especialmente concursos de nível médio, ainda que você se sinta uma zebra nesse mundo dos concursos e ainda que você não goste de estudar. E para te ajudar nessa missão, de você conseguir a aprovação, vamos falar aqui sobre a prova do TJ do Rio Grande do Sul para técnico e como que você pode fazer as 80 questões sem perder tempo, beleza? Uma das maiores reclamações que a gente escuta aqui no canal, de mensagens que a gente recebe, é sobre como fazer o controle do tempo da prova. É muito comum a gente receber mensagens do tipo, puxa, não consegui terminar a prova, fiquei nervoso e perdi tempo, tive que chutar umas 20 questões porque o tempo estava acabando. Enfim, eu entendo perfeitamente essa sensação, até porque em algumas provas, como por exemplo a prova aqui do TJ do Rio de Janeiro, eu meio que tive um apagão na minha primeira hora de prova. Quando eu fui fazer a prova, eu fiquei tão nervoso que eu não tenho lembranças da minha primeira hora de prova. Foi como se depois de uma hora eu tivesse despertado de repente e eu acabei tendo que, no final, dar realmente uma corrida ali na prova para poder dar tempo de preencher o cartão resposta. Então, eu entendo de verdade esse sentimento. Até porque quando a gente está ali na prova com o relógio correndo, parece que o tempo fica, sei lá, passando muito mais rápido e a gente fica mais nervoso, mais nervosa mesmo, é normal. Mas a boa notícia é que tem como você controlar isso, tem como você dar a volta por cima, como você entrar ali na prova sabendo exatamente quanto tempo você tem para cada questão, quanto tempo vai sobrar ali, quanto tempo você ainda tem para preencher o cartão resposta, enfim, dá para você conseguir fazer todo esse controle e sair dali tranquilo, e é exatamente isso que a gente vai aprender aqui nesse vídeo de hoje. E para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o cenário da prova do TJ do Rio Grande do Sul para nível médio especificamente, para a gente conseguir fazer todo o cálculo. E para essa prova são 80 questões no total e a gente tem 4 horas de prova. Então, com isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte cálculo antes da prova, tá? Ainda em casa, no momento que você ainda está dentro da sua preparação. Você vai pegar essas 4 horas de prova e você vai converter para minutos. Agora, então, deixa eu pegar uma colinha aqui para a gente ver esse cálculo, porque matemática não é o meu forte. 4 horas de prova, se a gente converter para minutos, vai dar 240 minutos. Agora, você vai diminuir 30 minutos desse total de prova. Por quê? Porque esses 30 minutos, eles são para você marcar o cartão resposta com calma depois, beleza? Não é para você ficar correndo ali na hora para marcar o gabarito, não, porque nessa você pode acabar errando alguma questão de bobeira, marcando alguma coisa errada, então é para você marcar com calma, tá? Então, feito esse cálculo aqui, a gente fica com 210 minutos para a gente resolver as questões. Então, agora a gente vai dividir 210 por 80 questões. Isso vai dar aqui 2,625 minutos por questão. Mas aí você vai arredondar isso para baixo. Então, arredondando para baixo, você tem 2,5 minutos por questão. E por que você vai arredondar para baixo? Porque assim você vai criar uma margem de segurança para você. Se você, por exemplo, precisar ir ao banheiro, ou se, sei lá, surgir alguma questão ali que seja mais trabalhosa, você vai ter uma gordurinha ali de tempo para você conseguir usar depois. Então, é muito importante a gente fazer esse cálculo. E até aproveitando esse gancho, até me responde aqui nos comentários. Você que está estudando, você já fez esse cálculo antes? Você já sabia quanto tempo você tinha para resolver cada questão, por exemplo? Ou isso é uma novidade para você? Coloque aqui nos comentários para a gente, porque a gente quer saber, beleza? Então, a gente já sabe que a gente tem 2,5 minutos por questão. Mas agora, como que você vai aplicar isso na prática? Como que você vai aplicar isso na prova? Primeiro, não é para você ficar olhando o relógio ali a cada questão que você resolver. Não é isso.
Isso só vai te deixar mais nervosa, mais nervoso. O que você vai fazer é dividir a sua prova em blocos. Por exemplo, a cada 20 questões, você vai lá e dá uma olhadinha no relógio. 20 questões, nesse caso, vai ser igual mais ou menos ali a 50 minutos. Então, quando você terminar a questão 20, você já deveria ali estar com uns 50 minutos gastos, mais ou menos, depois de ter feito isso. Aí, quando você terminar a questão 40, deveria estar ali mais ou menos em 1 hora e 40 minutos, e assim por diante. Isso vai te dar o controle do ritmo de prova, sem você ficar neurótico ali, olhando o relógio de 1 em 1 minuto, beleza? Então, é o tipo de coisa que a gente precisa ficar ligado, tranquilo? Agora, outra coisa bem importante sobre o Tribunal de Justiça Gaúcho, especificamente. Para essa prova, você precisa acertar, no mínimo, 17 questões de português, 14 de raciocínio lógico, 10 de legislação, 7 de questões ali de IA e análise de dados, e no total da prova acertar 48 questões. E o que isso significa? Isso significa que você não precisa gabaritar a prova, você precisa acertar 60% da prova. Agora, claro, muito embora você não vá fazer a prova tentando mirar, né, nesse mínimo de 60%, porque normalmente não é o suficiente para a gente conseguir a aprovação. Aprovação quero dizer no contexto de ser convocado, né? Você vai tentar mais do que isso. Mas a gente saber essa informação é bom para a gente não entrar em pânico, para a gente não ficar ali na mente que a gente precisa gabaritar provas, que você, sei lá, tenha necessidade de acertar tudo. Não, você errar algumas questões é normal. A prova, ela é feita até justamente para isso mesmo. A prova tem algumas questões ali que vão ser para todo mundo acertar, questões que vão ser medianas, questões que vão ser para a maioria errar. Então relaxa, se você der uma olhada ali e tem uma questão que você não sabe de jeito nenhum, tenta não se desesperar por isso, tá? Isso é importante, você conseguir manter a calma e a tranquilidade também é uma ferramenta importantíssima pro dia da sua prova. Aliás, se você ainda não viu esses números, né, que eu tô falando aqui para você, o mínimo que você precisa acertar, essas questões todas aqui que eu tô te falando, ou mesmo se você ainda não leu o edital, eu fiz um vídeo aqui com a análise completa do edital do TJ do Rio Grande do Sul, bem detalhadinho sobre esse concurso, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois se você ainda não tiver lido o edital, beleza? Tranquilo, então. Então, seguindo aqui, bora falar agora da estratégia de como que você pode resolver essas 80 questões. Quando você receber a prova e você puder começar, a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte: você vai dar ali uma olhada geral na prova. Aí não precisa ler tudo não, é só passar o olho mesmo para se situar. Você vai ver quantas questões tem de cada matéria, como tudo está organizado, enfim. Isso ajuda o seu cérebro a se preparar para o que ele vai ter ali pela frente, tá? Aí depois disso você vai começar a resolver as questões. Aí aqui vem a dica de ouro. Não comece pela primeira questão. Tenta não ir na ordem, sabe? Só, sei lá, vou começar pela primeira só porque é a primeira. Não. Tenta começar pelas questões fáceis, aquelas que você bate o olho e você já sabe a resposta. E por que fazer isso? Porque quando você faz isso, o seu cérebro ele meio que começa a esquentar, sabe? É como se fosse um atleta que faz às vezes um aquecimento antes de alguma competição. Você vai ganhando confiança, você vai entrando no ritmo de prova. Então, dentro desse contexto, você passa pela prova inteira e você resolve primeiro todas aquelas questões que você considera fáceis. Aí, enquanto isso, você vai fazendo marcações ao lado das questões. Por exemplo, você vai lá e marca um checkzinho ali para as questões que você tem certeza absoluta. Aí você marca uma interrogação para as questões que você ficou em dúvida, talvez. Aí deixa em branco as questões que você não sabe. E por quê? Isso vai te ajudar muito na hora de você revisar a prova. Depois que você, por exemplo, terminou as questões fáceis, você já vai conseguir depois talvez ali passar para as nível intermediário muito mais fácil. Aí essas de nível intermediário são aquelas questões que você sabe, mas você precisa pensar um pouco mais, ou então às vezes fazer um cálculo mais complexo, interpretar um pouquinho melhor, enfim. Aí você vai para as fáceis, depois das fáceis você resolve as intermediárias, aí depois você vai para as difíceis, tá? Aí agora, se você se deparar com uma questão que você simplesmente não sabe de jeito nenhum, não fica perdendo muito tempo ali, não fica travado naquela questão. Marca ela com um símbolo qualquer para você saber do que se trata e pula essa questão. E por que fazer isso? Porque tem um fenômeno muito interessante que acontece. Às vezes, quando você está fazendo outras questões, o seu cérebro, ele de repente lembra daquela resposta que você não sabia antes. Ou, às vezes, a resposta daquela questão pode aparecer até em uma outra questão da sua prova. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então, não perde tempo com o que você não sabe naquele momento. Você pula e volta nessa questão depois, tá? Enquanto você, às vezes, está ali concentrado e focado na sua prova, a sua mente ela vai estar trabalhando em segundo plano, tentando acessar aquela informação que você não lembra no primeiro momento, beleza? E
Falando até em foco, se você está tendo dificuldade de manter o foco durante seus estudos para esse concurso, de ficar se concentrando nas matérias, o Diego fez um vídeo específico sobre 3 técnicas de concentração que foram feitas exclusivamente para esse contexto do TJ Gaúcho de nível médio. São técnicas práticas que você pode começar a usar hoje mesmo e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vale muito a pena assistir porque não adianta você saber administrar o tempo de prova se você não consegue se concentrar nos estudos. Concorda comigo? Enfim, agora, seguindo aqui, tem um tipo de questão que merece uma atenção especial para a gente comentar aqui nesse vídeo, que são as questões trabalhosas. Aquelas que você às vezes até sabe fazer, mas que vai te dar muito trabalho para resolver. Por exemplo, um raciocínio lógico que vai precisar de vários cálculos para você fazer, ou então um texto de português que é imenso, que você vai ter que dar uma olhada ali nas peculiaridades daquele texto. Enfim, essas questões você pode deixar por último também. Aí faz uma marcação diferente nessas questões. Por quê? Porque se o tempo apertar, você não quer estar perdendo 10 minutos, por exemplo, em uma questão, sendo que você poderia resolver 3 ou 4 mais rápidas nesse mesmo tempo. Então, nesse caso, pessoal, estratégia. Sempre estratégia. E já que a gente está falando aqui de estratégia, o seguinte, eu sei que tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui pensando assim, tô gostando e eu vou dar o like depois que esse vídeo acabar. Então eu vou te dar um spoiler aqui, você não vai dar like nesse vídeo no final, você vai acabar esquecendo. Então faz o seguinte, já dá o like aqui embaixo agora mesmo para você não esquecer, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e clica para ativar esse sininho com vontade, como se fosse a vaga de concurso que você tanto quer. Porque aqui no canal a gente está comprometido em te ajudar a passar em concursos de nível médio com dicas práticas, diretas e sem enrolação. E se você não se inscrever agora, o algoritmo do YouTube ele vai esconder os nossos próximos vídeos de você. Aí você vai perder alguma dica matadora que a gente poderia estar dando aqui para você gabaritar a sua prova. Então já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho porque a sua aprovação agradece, tá? Beleza, então vamos seguir aqui. Você já resolveu as questões fáceis, as intermediárias, aí depois você voltou nas questões difíceis. Aí depois disso vão sobrar aquelas questões que você não sabe. Nesse caso, o que fazer? Olha, a regra geral aqui dentro desse contexto desse TJ aqui do Rio Grande do Sul é a seguinte, não deixa nenhuma questão em branco. Por quê? Porque não tem aquele esquema da CESP, né, Sebrasp, onde uma errada anula uma certa. Na FGV, questão em branco é só uma questão perdida. Então é melhor você chutar uma questão qualquer do que deixar em branco, beleza? Mas calma, porque não é para você chutar de qualquer jeito. Tem técnicas de chute que podem aumentar as suas chances de conseguir acertar. A gente tem outros vídeos aqui no canal sobre isso e eu vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo também, beleza? Mas a ideia geral aqui é a seguinte, se você não sabe uma questão, pelo menos tenta eliminar as alternativas absurdas e chuta ali nas questões que sobraram, tá? Aí, beleza, você terminou todas as questões, aí você olhou o relógio e ainda tem 1 hora sobrando, por exemplo. Nesse caso, o que você faz? Você vai marcar o cartão resposta e vai embora? Não. Nunca, nunca, em hipótese alguma, saia da prova antes do fim da prova. Nunca. Use esse tempo para revisar, e revisar do jeito certo. Lembra aquelas marcações que você fez? As questões com um checkzinho que você deu, que você tem certeza? Então nessas aí, você às vezes só passa o olho rápido para confirmar se você marcou certo. As questões com interrogação, você pode dar uma revisada ali com mais atenção. E as que você chutou, se você tiver tempo, você tenta pensar nelas de novo. Mas uma atenção aqui também especial, tá? Não fica mudando tudo nessa revisão que você for fazer. Só mude uma resposta se você tiver certeza absoluta que aquela questão está errada. Se você continuar em dúvida se aquela questão está certa, se aquela questão está errada, deixa a primeira resposta que você deu. E qual o porquê disso? Porque geralmente a nossa primeira intuição é a que está certa. Então só muda se você tiver certeza, tá? Então são técnicas e estratégias que a gente pode usar para maximizar o nosso desempenho nas provas, né? E se você está gostando dessas dicas que a gente está dando até aqui, e se você quiser se aprofundar ainda mais em estratégias como essas, eu e o Diego, a gente criou um material especificamente para quem quer maximizar os resultados pro TJ de nível médio do Rio Grande do Sul, mas estudando menos, por incrível que pareça. E isso é com o e-book 80/20 da aprovação do TJ do Rio Grande do Sul. Nesse e-book a gente mostra como aplicar a regra dos 80/20 nos seus estudos, ou seja, 20% dos seus esforços que vão gerar 80% dos resultados. Ou seja, como estudar de forma inteligente, focando no que realmente importa e eliminando o que é perda de tempo. E ali a gente vai te dar estratégias de priorização para você saber
o que estudar por dia para você conseguir a sua aprovação, mesmo nesse pós-edital. Nesse e-book a gente colocou os principais tópicos que a FGV mais gosta de cobrar, sabe? Aqueles tópicos que você realmente deve focar nesse momento dos estudos. E se você tem dificuldade, às vezes, de se organizar, a gente também fala certinho o que você precisa estudar a cada dia. E tudo isso com links para aulas gratuitas para cada um dos tópicos do edital. É o material mais completo que você vai conseguir encontrar para conseguir a sua aprovação nesse concurso para técnico do TJ do Rio Grande do Sul no pós-edital. Se você quiser dar uma olhada, o link ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou você pode acessar diretamente aulas.mentedconcurseiro.com/TJRS. Vale muito a pena dar uma olhada, tranquilo? Então, dito isso, agora eu vou te dar algumas dicas extras que podem fazer toda a diferença no dia da sua prova. E a primeira dessas dicas extras é para você manter uma boa postura durante a prova. Então, tenta sentar direito, com os pés no chão, coluna reta, tudo direitinho. E qual o porquê disso? Porque você vai ficar 4 horas sentado ali fazendo prova. E se você tiver 4 horas sentado numa posição ruim, isso vai acabar te dando dor, e dor, claro, atrapalha a nossa concentração, tá? Então essa é a primeira dica extra. A segunda dica extra é a seguinte: se você sentir que você está ficando muito cansado no meio da prova, para uns 2 minutinhos. Aí você faz uns alongamentos ali sentado mesmo, mexe o pescoço, os ombros, enfim. Faz umas respirações profundas, alguns exercícios de respiração, porque isso vai oxigenar o seu cérebro e vai te dar um gás novo ali na metade da prova, tá? A terceira dica extra é a seguinte: se você tiver com muita vontade de ir ao banheiro e isso estiver te atrapalhando, se isso estiver atrapalhando a sua concentração, simplesmente vá ao banheiro. Não fique se segurando, porque isso vai fazer você perder o foco. Muita gente acaba achando que é proibido, você ir ao banheiro. Não é proibido. Lógico, você não vai ficar perdendo um maior tempão lá. Você vai fazer o que você precisa fazer e voltar, sabe? Mas não deixa de ir, tá? Não enrola. E a próxima dica extra aqui é uma recomendação, porque eu sei que tem muita gente que às vezes tem pavor de estudar as leis para esse TJ do Rio Grande do Sul. Então você tem ali legislação específica, direito constitucional, direito administrativo, e às vezes parece que a gente tem que decorar tudo, Mas não tem. Eu fiz um vídeo mostrando 4 formas diferentes de estudar todas essas leis para o concurso do TJ do Rio Grande do Sul especificamente. E você vai descobrir quais técnicas funcionam melhor para o seu estilo de aprendizado. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também vale muito a pena você separar para assistir depois. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar aqui também em relação a tudo isso, em relação à prova, em relação a gente fazer as questões de uma forma geral. É normal você ficar nervoso no começo da prova. Todo mundo fica. Por isso que a gente começa pelas questões mais fáceis, para a gente ir se acalmando, para a gente ir pegando ritmo. Então não se cobre demais, porque pode acabar acontecendo com você a mesma coisa que aconteceu comigo, daquela de você às vezes ter um apagão de tão nervoso que você está. Então, se você começar pelas fáceis, vai te acalmando um pouquinho mais, porque você vai ganhando confiança e evita você ficar com esse nervosismo mais extremo, tá? E uma outra coisa que vai te ajudar demais, é você não deixar para fazer a prova só no dia da prova. Como assim? Faça muitos simulados. Tenta fazer a maior quantidade de simulados possível. E se você quiser se aprofundar em como fazer esses simulados, eu vou deixar aqui na descrição 2 links que vão te ajudar bastante com isso, tá bem? É importante você fazer isso, até porque algumas das dicas aqui que eu dei para você pode ser que não se aplique exatamente do mesmo jeito para você, que você vai precisar fazer alguma adaptação. Então, para você conseguir descobrir isso com antecedência e você se acostumar com o ritmo da prova, é importante você treinar isso através de simulados antes mesmo do grande dia. Combinado? E lembre-se sempre de uma coisa: você não precisa ser perfeita, você não precisa ser perfeito. Você só precisa fazer o seu melhor dentro do tempo que você tem. E se der aquele branco ali na prova, em alguma questão, ou qualquer coisa do gênero, respira fundo, marca ali aquela questão como um branco, alguma coisa, para você voltar nela depois. Às vezes, o nosso cérebro ele só precisa de um tempinho para achar a informação que está lá guardada no fundo da nossa memória. E se você aplicar tudo isso que eu te mostrei aqui no vídeo de hoje, eu garanto que você vai conseguir terminar a prova com calma e ainda vai ter um tempo sobrando para você revisar, marcar o cartão resposta ali direitinho, tá bem? E se você chegou até aqui, é porque você está comprometido com o seu objetivo, então parabéns de verdade por isso. Eu espero que as dicas que eu compartilhei aqui com você nesse vídeo, elas tenham sido úteis para você conseguir aplicar, nesse Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e em outras provas também que você for fazer. E para desde já você estar com uma mentalidade positiva, sabe? Aquela mentalidade que vai fazer com que você consiga chegar na prova de uma forma tranquila, de uma forma serena, já comenta aqui embaixo o seguinte:
Vou fazer uma boa prova e conseguir minha aprovação. Vou fazer uma boa prova e conseguir minha aprovação. Para desde já você mentalizar um cenário tranquilo que vai permitir com que você aplique todas essas dicas e faça a prova com muito mais tranquilidade. E eu estou sentindo que todo mundo que deixar esse comentário aqui embaixo vai passar nessa prova e vai fazer todas as questões sem ter branco nenhum, beleza? E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre o TJ Gaúcho, eu recomendo que você assista os 2 vídeos que vão aparecer aqui agora nas telas finais. O primeiro é um vídeo onde a gente falou sobre 4 formas de estudar as leis cobradas no TJ do Rio Grande do Sul sem decorar. E o segundo vídeo é um vídeo completo onde a gente fala em detalhes sobre como estudar para o TJ Gaúcho no pós-edital, com um planejamento completo do que você precisa fazer até o dia da prova. Então escolhe o vídeo que fizer mais sentido para você nesse momento e continue seus estudos com foco e determinação. Então abraços e até o próximo vídeo.